ser um instrumento para dominação a serviço das elites. Resgatando então esse ponto que me parece fundamental da colocação do Frigoto ontem, ênfase no ensino médio, e resgatando um outro ponto que me parece ser também o centro da colocação da Luzia, é que eu quero desenvolver a minha apresentação. Qual é o ponto que eu acho que merece destaque para combinar por oposição com o que nos coloca o Frigoto? A Universidade Federal, as universidades públicas brasileiras seguem o padrão do centro hegemônico em nível mundial, do mainstream, a corrida pelo Science Citation Index, o produtivismo, o cientificismo e o inovacionismo. As universidades federais e públicas, estaduais, às quais eu fiz referência, estão dominadas pelo mantra da inovação. Jovens de 17 anos estão sendo criminalmente convencidos de que eles estão ali numa instituição que só existe porque pode proporcionar conhecimento para que as empresas se tornem, entre aspas, competitivas. Ou seja, para que extraem mais-valia dos seus trabalhadores. O nosso cenário, portanto, é extremamente adverso. As nossas melhores universidades, as nossas chamadas universidades de pesquisa ou de qualidade, estão emulando um padrão que é nocivo para aquilo que nós queremos. E a rede também está seguindo os seguidores desse padrão hegemônico que se estabelece no centro do capitalismo e do imperialismo em nível internacional. Portanto, a nossa situação não é fácil. Nós, ao mesmo tempo, temos que nos dirigir, concordo totalmente com o Frigoto, para o ensino médio e para a extensão, e, do outro lado, nós temos uma pressão avassaladora, contaminadora, cooptadora, hegemônica, do cientificismo, do produtivismo e do inovacionismo. Então, colocado esse pano de fundo, eu vou apresentar o que eu tinha preparado, que na realidade foi anterior a isso que eu ouvi ontem e hoje, para que a gente possa se... Esse foi o tema que me foi proposto. Não, por favor, não mexe agora aí, caso você comanda aqui. Bom, essa era a minha função. Vou falar da missão dos IFES e de como materializar essa missão. Eu volto a dizer, isso é que eu havia preparado, são um monte de slides aí. Isso é o que vocês devem ser. Ofertar educação profissional e tecnológica com um processo educativo e investigativo, arranjos produtivos locais, empreendedorismo, porém também cooperativismo. Ou seja, há uma atenção aqui, geração de trabalho e renda é muito importante, não é emprego e salário, é trabalho e renda. E essas duas consignas, elas se opõem totalmente, como você sabe. De um lado, existe a proposta, bom, você sabe, e a outra questão é a autogestão como direcionador, então, da atividade da rede. Eu destaco, então, de tudo aquilo que foi dito pela Luzia e pelo que eu tenho lido a respeito da rede, essas palavras-chave. Vou falar um pouco da trajetória da rede e da situação atual. Vou falar do modelo primário exportador e a globalização neoliberal que se implementa no Brasil a partir dos anos 90. Esse é o modelo, isso é o que nos foi proposto, transformar essa economia informal, de baixa produtividade, através da mágica do desenvolvimento, numa economia formal, emprego formal, etc. Ou seja, passar de uma economia informal, setor atrasado, baixa produtividade, para o American Way of Life. É isso que nos foi proposto e é isso que nós ainda hoje, depois de 60, 70 anos de implementação desse modelo, estamos buscando nos nossos países. Importante entender que a rede foi criada no bojo do nacional desenvolvimentismo, e quando eu falo rede, não estou falando da rede atual, estou falando daquilo que, dos embriões, daquilo que se transformou depois numa rede, para viabilizar o trânsito do modelo primário exportador, que favorecia a oligarquia rural, para o de substituição
via industrialização, via substituição de importações, o que impunha proteção, reserva de mercado, para que as multinacionais se estabelecessem no Brasil. Para quê? Para satisfazer as demandas tecnológicas do pessoal qualificado para operar, importante a palavra, operar, não é para desenvolver, não era para desenvolver, operar as tecnologias importadas pelas multinacionais e adaptá-las nas amplas redes tecnoprodutivas lideradas por elas, ou seja, a indústria nacional sempre subsidiária às montadoras, sobretudo às empresas multinacionais estabelecidas no Brasil. Ganhou força para se expandir e consolidar junto os empresários nacionais, por um lado, os trabalhadores da indústria, por outro, perceberam que a qualificação da força de trabalho atendia à demanda tecnológica dos primeiros e à expectativa de ascensão social dos segundos. Quero chamar a atenção que esse pacto entre empresários e trabalhadores, ele começa a ser subvertido, ele começa a ser fragilizado, sobretudo a partir dos anos 90, e hoje ele se encontra claramente em ruptura. A manutenção e aprofundamento da industrialização via substituição de importações, que permaneceu esse modelo até o final dos anos 80, poderia ter garantido o crescimento econômico, algum desenvolvimento e uma posição de exportador de bens e serviços de média intensidade tecnológica para o país. Algo semelhante ao que aconteceu na Coreia, na China, poderia ter acontecido no Brasil, que estava até o final dos anos 80, até meados dos anos 80, nesse caminho que era apontado pelo Nacional Desenvolvimentismo. E para a rede, poderia ter assegurado uma trajetória de funcionalidade e crescente intensidade tecnocientífica. Esse cenário virtuoso, ele não ocorreu, como você sabe, e o que nós temos hoje é uma disfuncionalidade, que é o que eu vou tratar logo em seguida, sobretudo porque a partir dos anos 90, a partir do governo Collor, o neoliberalismo, a globalização neoliberal invade o nosso país e ocorre o abandono do modelo de substituição de importações, que era o que dava uma funcionalidade à rede tecnológica. Nos últimos 20 anos, quase 1 bilhão de novos operários baratos da China, Índia e países da antiga União Soviética se incorporaram ao mercado de trabalho mundial. A Alemanha paga $30 por hora na sua indústria, o Brasil paga R$4,50, mas a China paga R$0,60. Isso é o que aparece no balanço das empresas chinesas e é com esse custo de mão de obra que chegam os produtos chineses. Na verdade, não interessa, e é necessário entender que essa bobagem de que existe escravidão na China tem que ser melhor entendida. O problema é que os chineses têm saúde, educação, habitação, transporte, etc., tudo subsidiário. Em consequência, o que entra no balanço das empresas é 60 centavos de dólar. Para nós, do ponto de vista cidadão, importa essa explicação que eu acabei de dar. Para nós, enquanto pessoas que estamos submetidos a um novo padrão de divisão internacional do trabalho, a realidade é muito simples. Nós temos aqui uma diferença de 7,5 vezes, o que torna praticamente impossível aquele sonho dos anos 70, 80 de um país que se consolidaria no mercado internacional como produtor de bens de média intensidade tecnológica. O baixo salário dos operários das regiões, barato, isso eu já falei. A situação atual não viabiliza o modelo tecnoprodutivo que há anos é perseguido pelas elites econômicas da região latino-americana e que tem penalizado o conjunto da população. Também não vamos idealizar ou endeusar o modelo anterior. Não é que o modelo era bom até os anos 90 e depois passou ruim com o neoliberalismo. Não, o modelo já era ruim, já era um modelo que prejudicava o conjunto da população. Mas o que é importante chamar a atenção é que essa mágica hoje ela está se mostrando claramente impossível de ser implementada, e o que nós temos é isso. O que nós temos é as mesmas senhoras que estavam na agricultura agora catando
lixo quando não encontram comida, catando garrafa, alumínio e papelão para sobreviver. Este é o nosso país. Lamentavelmente, este é o nosso país. E nós temos que nos fixar nesta realidade para pautar a nossa ação na nossa sala de aula, no nosso laboratório, nas nossas tarefas de extensão. O abandono, então, da industrialização via substituição de importações, inviabilizada pelo processo de globalização neoliberal, abertura, desnacionalização, desindustrialização e pelas decisões tomadas pelas elites nacionais, diminui a demanda por desenvolvimento, adaptação e até operação de tecnologia por parte das unidades produtivas brasileiras, e isso tem um impacto fundamental na rede. É isso que eu estou chamando de disfuncionalidade. Nós estamos produzindo pessoas, nós estamos produzindo, entre aspas, pessoas para um cenário, para uma realidade que já não existe. Dos 200 milhões de brasileiros, 160 estão em idade de trabalhar e somente 45 estão na economia formal. É importante esse dado, 45 comparado com 160, nos dá uma ideia da impossibilidade real de termos uma economia formal absorvendo a economia informal brasileira. Nós temos na indústria manufatureira 7 milhões de pessoas, que é mais ou menos o que nós temos de empregados e empregadas domésticas no nosso país. Nos últimos 12 anos, foram criados 18 milhões de empregos formais, muito importante isso, não há que negar. Terminou o Fernando Henrique com 28, nesse momento estamos com mais de 45, mas ao mesmo tempo nasceram 25 milhões de brasileiros. Gerou-se um déficit de 7 milhões de pessoas. O que quer dizer que quando tudo dá certo e se consegue gerar emprego formal, ele não absorve nem as pessoas que chegam ao mercado de trabalho. Esse dado é fundamental para a gente manter em mente. Por quê? Porque ele mostra claramente que, vou passar isso também, que nós estamos aqui, eu vou dizer em inglês para todo mundo entender, numa jobless growth economy e numa job loss growth economy. Ou seja, traduzindo, a situação é essa. Não vai ter emprego, não vai ter emprego formal com carteira assinada, não vai ter emprego e salário. O que pode ter, e isso depende de cada um de nós, é trabalho e renda na economia solidária, baseado não na propriedade privada dos meios de produção e no controle tecnológico, mas sim na propriedade coletiva dos meios de produção, na autogestão, para reorganizar o nosso modelo societário. Porém, essa desindustrialização, desnacionalização e capacidade de absorção da economia formal vem fragilizando a rede. É claro, se nós estamos produzindo pessoas que cada vez mais vão ter dificuldades de encontrar emprego formal, isso evidentemente vai causar uma série de pressões sobre a rede. Sua disfuncionalidade vai se agravando à medida que se desfaz a capilaridade que unia a rede ao tecido industrial, onde até então era significativa a presença da pequena indústria de capital nacional. Por isso, o cenário tendencial, esse que nós estamos vivendo, colocará a rede no impasse, e só será resolvido mediante um dos outros cenários que estão em construção na sociedade brasileira, que são os cenários neodesenvolvimentistas, que é caracteristicamente aquele que está sendo seguido e implementado pelo governo atual, o cenário inovacionista, que é esse que está contaminando as nossas universidades, inclusive a própria rede, como nós falamos inicialmente, e o cenário solidarista, o cenário da economia solidária e da autogestão. Evidentemente, esse é o cenário que eu vou procurar me deter posteriormente com maior profundidade. Esses três cenários podem ser sintetizados dessa forma. O que se busca? O que o governo atual busca? Inclusão à cidadania via políticas compensatórias, qualificação para o trabalho, capacitando os excluídos para aceder à economia formal, fomento à inovação empresarial com geração de emprego, ou seja, a expectativa de que haja a geração de emprego. Quero desde logo deixar claro
E quando eu falo governo atual, vai, sem dúvida nenhuma, aí um componente de crítica, mas também um componente de aceitação. Acho que ficou muito claro isso ontem na palestra do Frigoto. Para quem isso não está claro ainda, eu lembro de uma passeata das tantas que eu participei no Chile, quando eu morei lá, antes do golpe de Estado, em 73, onde um mineiro levantava uma pancarta, como eles diziam, um negócio com um papelão escrito que dizia: este governo é uma merda, pero es mío. Ou seja, esse governo, mas é meu. O cenário inovacionista fomenta a inovação na empresa e nas instituições de ensino e pesquisa, aumento da competitividade, crescimento econômico e, via transbordamento, geração de emprego e inclusão aos excluídos da economia formal. É importante entender, e nós vamos procurar deixar isso claro depois, por que os nossos companheiros de esquerda, e não são só os do PT ou do PSOL, todos eles acreditam no dogma do cientificismo, o dogma da neutralidade e do determinismo técnico-científico que a Luzia fez referência. Nós temos que entender por que isso ocorre e temos que nos aprofundar no estudo do marxismo e na crítica contemporânea ao marxismo ortodoxo para entender que esse nó fundamental, né, precisa ser desatado. Esse nó górdico precisa ser desatado. O cenário solidarista propõe a absorção da economia informal pela economia solidária. Portanto, nós não queremos incluir os marginalizados na economia formal. Isso não é inclusão. Isso é extração de mais-valia e isso nós não queremos. Nós queremos a inclusão na economia solidária, ou seja, numa economia que está nascendo, baseada na propriedade coletiva dos meios de produção, na autogestão e na solidariedade. Via geração de trabalho e renda, estímulo à propriedade coletiva e à autogestão, fomento à adequação sociotécnica e à tecnologia social, nas instituições públicas de ensino e pesquisa e empreendimentos solidários. E aqui, como eu disse inicialmente, me parece ser o papel fundamental da rede onde nós estamos. Apoio direto e indireto via compras públicas, visando inclusão socioprodutiva e cadeias de empreendimentos solidários. Vamos voltar ao tema das compras públicas, do poder de compra do Estado, que é uma ferramenta fundamental para alavancar aquilo que nós queremos. Como materializar a missão da rede? Eu acho que essa é a pergunta que tem que há na nossa reflexão. Pensando numa reorientação, é importante entender, para pensar essa reorientação, qual é a dinâmica de produção e difusão da tecnociência. Para quem serve essa dinâmica? Aqui eu tenho mais ou menos umas 10 transparências que eu vou ter que puxar, vou ter que pular, onde eu mostro que essa dinâmica ela está a serviço dos mais ricos, a serviço dos interesses militares, interesse das empresas, e não é absolutamente para que as empresas produzam melhor e mais barato, como nos diz esse jovem, que agora não é mais tão jovem, mas nos diz basicamente com a concorrência intercapitalista teremos produtos melhores e mais baratos. A Apple e a Windows vão competir, uma vai dar uma paulada na outra e outra vai dar um tiro na primeira. E aí nós vamos ter o rumo ao paraíso. Quantos carregadores de computador e celular com essa voltagem amperagem de saída e entrada há em sua casa? Eu recomendo um filme que chama Obsolescência Planificada, em espanhol, que está no YouTube, para vocês verem a quantidade de exemplos que nós vemos nesse sentido.
E o que nós temos na realidade é uma dinâmica que nos leva à obsolescência planejada, à deterioração programada, ao consumismo exacerbado e à degradação ambiental. É importante então entender que cada vez que um colega venha nos falar de alta tecnologia, como se houvesse uma baixa, de tecnologia de ponta, como se houvesse uma rombuda, é importante chamar a atenção para a quem serve essa dinâmica que nós, muitas vezes inconscientemente, com a melhor das boas intenções, estamos emulando no nosso cotidiano. Agora, é importante entender um pouco, como eu disse há pouco, como é que essa dinâmica de produção técnico-científica é entendida. Acredito que os estudantes e professores que estão aqui têm um coração vermelho, desejam uma sociedade mais justa, equitativa e ambientalmente sustentável. Por isso, como cidadãos, querem colocar-se a serviço do que julgam ser a justiça social, como professores. Como docentes, querem o mesmo em relação ao conhecimento que possuem, mas há também os que têm o coração cinza. No nosso meio tem também muito coração cinza. Eles são muito coerentes. Eles querem empregar essa mente cinza, esse conhecimento que eles têm, para que se siga produzindo conhecimento que tem resultado em exclusão. Essa visão tradicional nos diz que o conhecimento, para servir a sociedade, tem que passar pela empresa e pelo mercado, tem que ser comercializado. Isso é, em grande medida, o que nós chamamos de inovacionismo. Bom, e se tudo isso aqui acontecer, nós vamos para o céu rapidinho. A questão é que isso não acontece, sobretudo em países periféricos como o nosso. O meu problema, e é com esses que eu quero conversar, é com os corações vermelhos que têm ainda a mente cinza. Não perceberam ainda que o conhecimento que possuem, utilizam e difundem, não é capaz de produzir a sociedade que desejam. Aquilo que nós aprendemos na escola, aquilo que nós aprendemos na universidade, é o conhecimento da exclusão. Não é o conhecimento da inclusão que nós queremos. E é importante que a gente internalize essa contradição, a gente entre em crise, faça uma catarse, que eu espero que isso seja, de alguma maneira, uma catarse, esse seminário que vocês estão fazendo, para que a gente possa encontrar um caminho de superação dessa disfunção entre coração vermelho e mente cinza. Eles são de dois tipos. Para aprofundar um pouco esse entendimento, eu vou apresentar esses dois tipos. Aqui está um fantasiado de cientista, que diz que a tecnociência é boa, verdadeira, mas se a sociedade usar ela sem ética e para o mal, o problema não é meu. É essa a visão que a gente encontra muito no nosso meio. Esse tipo 1 é diferente daquele do tipo 2. O tipo 2 de sociedade, ética, que nada, só a revolução do socialismo resolve. Esse eu vou chamar de tipo 2 e vou procurar mostrar como, evidentemente, o primeiro, mas também o segundo, estão equivocados. E aí é uma provocação que eu gostaria de fazer, evidentemente, para estimular o debate entre nós. Esse aqui é fácil, o que diz que a ética resolve, eu vou chamar o capitão gancho, o capital gancho, na realidade, e vou chamar lamento, mas o formatou a brincadeira aqui. Aqui aparecia a Sininho com a ética, o pozinho da ética, e a espada se transformava numa roda. Eu vou ter que passar essa parte porque... Agora, o diabinho, o nosso colega do movimento docente, etc., o que ele diz? Ele, evidentemente, ele está inspirado, não apareceu aqui, um velhinho de barba que vocês conhecem,
E ele leu Marx e diz: Marx atribui o desenvolvimento da tecnociência no capitalismo ao interesse do empresário elevar a produtividade do trabalho, passível de ser apropriada por ele em função da propriedade privada dos meios de produção, garantida pelo Estado como lucro. Ok? Isso é o que Marx diz, o que todos os marxistas dizem e estamos de acordo, sem dúvida. A questão é essa palavra no capitalismo. Por quê? Porque a leitura de Lenin e depois de Stalin e mesmo Trotsky e praticamente todos os marxistas, até recentemente, consideram que no longo prazo o desenvolvimento das forças produtivas é linear e inexorável. Ou seja, a tecnociência de hoje é melhor que a de ontem e a de amanhã vai ser melhor que a de hoje. De tal forma que, embora reconheçam aqueles defeitos todos que nós mostramos na dinâmica técnico-científica atual, esses companheiros acham que a sua sucessiva tensão com relações sociais de produção, escravistas, feudais, feudalistas, socialistas, levariam ao modo de produção comunista. Ou seja, a tecnociência que hoje oprime a classe trabalhadora é neutra. Quer dizer, hoje ela está sendo usada para o mal, usada para o interesse das empresas, usada para fins militares, usado para que a indústria farmacêutica nos mate devagarinho, usado para que a indústria, a Monsanto, vá nos matando também devagarinho. Porém, segundo eles, amanhã, com a revolução, ou seja, com a mudança radical que nós queremos, poderá ser apropriada por ela e usada para construir o socialismo. Quer dizer, esse é o ponto, no meu entender, nevrálgico que nós temos que discutir. Se a gente não convencer os companheiros de esquerda, que hoje estão no governo, de que essa tecnociência que está sendo ensinada nas universidades, que está sendo pesquisada nos institutos públicos, ela está contaminada por valores e interesses do capital e que nós temos que descontaminar, nós temos que reprojetar essa tipologia, dificilmente nós vamos conseguir alguma coisa melhor do que o socialismo real, a degenerescência burocrática do socialismo soviético. Um país destruído pela guerra, destruído pela revolução. Na Revolução Russa, 1917, começou a ser reconstruído pelos comunistas. Lenin, figura central nesse processo, escreveu claramente no livro que eu publiquei sobre isso, eu elenquei uma série de trechos de textos dele, onde ele diz que a tecnologia capitalista, ele não diz dessa forma, é aquela que deve ser utilizada para construir o socialismo. Ele dizia que o método de organização do trabalho no socialismo deveria ser o terrorismo e o fordismo, entre outras tantas coisas. Essa visão, ela está entravando o nosso desenvolvimento. Essa tecnologia capitalista precisava, para funcionar, de um padrão. A tecnologia capitalista ela é segmentada, hierarquizada, controladora. Se não tem padrão, tem que criar uma outra figura. Como as relações sociais de produção já eram socialistas na União Soviética, ou seja, já não tinha mais patrão, quem é que ia controlar e fazer funcionar aquela tecnologia? A propriedade das fábricas era estatal. Mas quem era o ator social? O burocrata. Então o burocrata podia ser burocrata, mas não era burro. Quando ele viu que ele dominava a produção, ele passou a dominar toda a sociedade soviética. Ou seja, esse controle sobre aquilo que é o mais importante em qualquer sociedade, que é a geração de valor, que é o trabalho humano,
sendo controlado pelo burocrata, deu a ele a possibilidade de controlar o sistema todo. E todos vocês sabem o que foi o predomínio da burocracia como causa da degenerescência do socialismo real. Para quem não sabe, um dado: hoje existem mais milionários por metro quadrado em Moscou do que em Manhattan. O que mostra claramente a que nos conduziu esse mito da neutralidade da ciência. Poderia falar horas sobre isso e acho que seria um tempo bem empregado, porque me parece esse, como eu falei há pouco, o nó górdico que nós temos que desatar. Esses colegas dizem: estamos como militantes trabalhando pela revolução. Ótimo. E o socialismo? Beleza. Mas enquanto ela não vem produzir ciência e tecnologia de qualidade, enquanto ela não vem, vamos produzir ciência e tecnologia de qualidade. Vamos fazer o que querem os cientistas, afinal, eles é que sabem de tecnologia. É isso, lamentavelmente, que a maior parte da esquerda do movimento docente latino-americano está fazendo. Ou seja, não trazendo para dentro da sala de aula, para dentro dos debates na universidade, não promovendo os debates na universidade que possam nos levar à superação dessa situação. Provocativamente, eu digo: nem ética nem revolução poderão fazer que a tecnociência que temos deixe de causar exclusão e degradação. Acreditar no contrário terá um resultado desastroso. Vou dar agora uma série de argumentos de crítica muito pontual, muito concreta o que nós estamos fazendo no Brasil. Como é que está o meu tempo? Como é que está o meu tempo? Quanto tempo eu tenho ainda para saber? Bom, deixa. Então eu vou criticar um pouco esse nosso modelo de política de ciência e tecnologia e de política de ensino superior. O modelo que realiza os de coração e mente cinza é o de que o Estado deve financiar P&D nas empresas e assim promover o desenvolvimento. Claro, é isso que está plasmado no discurso que está sendo implementado desde os anos 50 nos países da América Latina. Para as empresas dos países do capitalismo avançado, a inovação está baseada na pesquisa e desenvolvimento. Vocês veem aqui, esse é o gasto total na inovação, que inclui 5 atividades inovativas. Esta atividade inovativa é P&D dentro da empresa. Vocês veem, é a maior parte do gasto. A parcela em branco é a compra de máquinas e equipamentos. É importante entender como a comunidade de pesquisa produz conhecimento. Nos países avançados existe um tecido social, empresas, governo, militares, movimentos sociais, emitem um sinal de relevância, delimitam um campo de relevância e a comunidade de pesquisa produz conhecimento com relevância e qualidade. A relevância, portanto, é um atributo ex ante. Um complemento periférico do modelo implementado com a industrialização via sucessão de exportações na década de 50 nos diz que a universidade pode e deve produzir conhecimento para a empresa. Por isso é necessário estimular a relação universidade-empresa. Vocês veem a todo momento pessoas do sistema, dos policymakers, da ciência e tecnologia da universidade dizendo isso. É importante a gente se perguntar para que serve a pesquisa universitária no capitalismo avançado. Ou seja, ela serve para gerar conhecimento resultante de pesquisa universitária para a empresa, ou ela serve para produzir recursos humanos que vão fazer pesquisa na empresa. Essas duas coisas elas são muito diferentes. Nós vamos ver claramente nos Estados Unidos, cerca de 300 bilhões de dólares é um gasto total em P&D empresarial.
300 milhões de dólares. Por coincidência, o custo da universidade norte-americana é também 300 milhões de dólares. 99% do recurso para a P&D empresarial é gasto intramuros ou em outras empresas. Apenas 1% do recurso é contratado com universidades ou institutos de pesquisa. A conclusão disso é que o resultado da pesquisa não é importante. Ou seja, se a universidade estadunidense deixasse hoje de fazer pesquisa, isso não ia ter nenhum impacto importante em termos do fluxo de conhecimento desincorporado, a palavra importante, para as empresas. Em outras palavras, o que é importante para as empresas norte-americanas e no mundo inteiro, como nós vamos ver, é as pessoas que... Eu vou ter que pular para voltar aqui depois. Vamos voltar aqui, depois a gente volta para lá. Então mantenham essa ideia aqui, tá? O resultado da pesquisa não é importante, mas o importante é as pessoas que incorporam. Qual é o dado que eu uso para dizer isso? Dos mestres doutores formados nos Estados Unidos em ciência dura, engenharia, física, química, biologia, etc., aquilo tudo que a empresa precisa, mais de 60% é absorvido pelas empresas. Tá? 60%, às vezes 90% é absorvido pelas empresas. Para quê? Para fazer pesquisa. Por quê? Porque é para isso que eles servem, para isso que eles foram formados. Está claro? Depois nós vamos ver o que acontece no Brasil. Mas então, primeiro nós temos que entender que nos países de capitalismo avançado, a pesquisa que se faz na universidade só serve para uma coisa: para treinar pesquisador para fazer pesquisa em empresa. Tá? Do ponto de vista estrito da lógica capitalista, é para isso que se forma gente no mestrado e doutorado, no mundo inteiro, para formar gente que saiba fazer pesquisa dentro daquele modelo, da competitividade, etc, etc. Claro? Não é pelo resultado em si. Agora, quando a gente coloca aqui Brasil, Argentina, Portugal, nós vamos ver que a maior parte do gasto de inovação das empresas é com compra de equipamento. Ou seja, as empresas não realizam pesquisa. Aqui a inovação se dá via aquisição de tecnologia já desenvolvida, em especial a incorporada em máquinas e equipamentos. Esses dados todos estão na Pintec, do IBGE, é muito fácil acessá-los. Agora, o que é interessante a gente chamar a atenção? Que tanto o fantasiado de cientista como o diabinho tem um discurso parecido. Eles dizem: os empresários são atrasados, não percebem a importância da inovação para serem competitivos, não veem a P&D como um investimento. Esse é o discurso da direita e esse também é o discurso da esquerda. Dizia um cara há 40 anos: em qualquer lugar do tempo, as empresas e países farão 3 bons negócios com tecnologia: roubar, copiar e comprar. Nenhum deles, empresa ou país, irá desenvolver a tecnologia se puder realizar um dos outros negócios. Isso dito dessa forma, acho que ninguém vai objetar. Né? Mas, no entanto, toda a nossa política de ciência e tecnologia e de ensino superior nega, de fato, isso. Veja, tudo que existe aqui nessa sala e que é produzido no Brasil, e que existe lá fora e é produzido no Brasil, já era produzido antes no Norte, correto? Por que desenvolver tecnologia? Está claro? Quem gosta de fazer pesquisa é esse grupo que está na universidade. Eu, empresário, o meu negócio é ganhar dinheiro. E se eu pagar imposto direitinho,
tudo bem. E se eu não for muito corrupto, melhor ainda. E se eu pagar um salário decente, é tudo que eu preciso fazer no capitalismo. Agora, o cara vem me dizer que eu preciso fazer pesquisa, que eu sou atrasado. Bicho, eu empresário, supondo que eu fosse, Deus me livre, eu vou uma vez, pelo menos, por semestre, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, ver o que eu preciso comprar para trazer para o Brasil. Então, essa história de dizer que o empresário brasileiro é atrasado é um absurdo. Ou seja, a não realização de pesquisa no Brasil pelas empresas não é devido à falta de um ambiente inovativo, como dizem os nossos colegas, ao atraso, ignorância ou irracionalidade dos empresários, os melhores do mundo, haja visto os resultados que alcançam. Veja, a taxa de juros no Brasil não é a mais alta do mundo. Se a taxa de juros é a mais alta do mundo e tem alguém produzindo um alfinete, é porque a taxa de lucro é maior que a taxa de juros. Ou seja, a taxa de lucro brasileira é a maior do mundo. Né? E as empresas multinacionais que estão aqui dizem: a minha taxa de lucro no Brasil é 3 vezes a que eu tenho nos países de origem. E olha, a taxa de lucro de 3 vezes é muita diferença. Tá? Então, é uma resposta racional aos sinais do mercado periférico. Ou seja, a empresa localizada no Brasil, seja ela brasileira, que já tem cada vez menos, mesmo muito menos as multinacionais, não vão fazer pesquisa no Brasil. Então, essa ênfase no cientificismo, no produtivismo, nos papers, na formação de mestres e doutores, emulando Stanford, Berkeley, Yale, etc., isso é uma rematada besteira. Mesmo do ponto de vista de quem defende e quer o capitalismo. Tá claro? Essa é uma crítica interna à política que está sendo implementada. Das empresas inovadoras brasileiras, que são cerca de 30 mil empresas, 80% declararam ser alta ou média a importância da aquisição de máquinas e equipamentos